Oi, hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez vai te deixar pensar e refletir sobre tudo que você tem vivido. Hoje eu quero falar para vocês sobre mais fazer do que falar. Isso tem tocado meu coração e essa semana essa palavra foi confirmada para mim 3 vezes, porque eu tava pensando nisso, assim, eu já tinha colocado isso no meu coração e mais 2 pessoas vieram falar comigo sobre esse assunto e eu entendo que isso fosse uma confirmação que alguém precisa ouvir isso e que alguém tá passando pela mesma coisa que eu. Para começar, eu quero mostrar na Bíblia para vocês que isso também tá escrito ali e que se tá na Bíblia a gente precisa praticar. E essa passagem está em Tiago 1:22, que ela diz assim, ó: Não se enganem, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece sua aparência. O que ele está tentando dizer aqui? Mais pra frente ele também diz que a fé que não é acompanhada de ação é morta. Ou seja, o que você fala precisa vir com um combo com as suas atitudes. Aquilo que você prega ou que você só dá conselho para as pessoas, você tem que viver aquilo, porque mais que palavras, a prática é o maior dos exemplos. E ele está dizendo ali que se você é um ouvinte e não praticante da palavra, logo que depois que você ouve essa palavra, se você não começa a pôr em prática no seu dia a dia, você se esquece dela e aquilo lá não germina mais em você. Por quê? Porque a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente tenta falar para as pessoas. Aquela frase, que eu não sei se está certa assim a ordem dela, que fala assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É totalmente errado, porque se você quer que alguém faça o que você fala, você precisa dar o exemplo fazendo. Ou seja, eu quero tentar deixar bem claro pra vocês, porque isso tem tocado muito no meu coração e eu tenho sido muito cobrada, porque eu faço esses vídeos e eu preciso viver o que eu tô falando, porque senão nada vai adiantar, eu não vou conseguir alcançar ninguém, porque mais do que vocês que estão me assistindo pelo celular, pelo computador, existem pessoas que vivem comigo e elas precisam ver isso em mim. Porque existem muito mais pessoas que vivem comigo do que me assistem. Então eu preciso estar como exemplo e falando. Não adianta só eu falar e viver uma coisa totalmente contrária àquilo que eu tô falando. E eu não sei se você já parou pra pensar que isso é um caso muito sério. Porque não só por viver o que Deus pede para que você viva, você tá plantando aquilo que você quer colher. Se você quer uma vida espiritual, vou dar um exemplo. Se você quer uma vida espiritual sadia, que você seja uma pessoa estável na presença de Deus, que você seja uma pessoa plena, e você não ora, você não lê a Bíblia, você não faz nada, você só fica o dia inteiro vendo coisas que não vão te edificar, conversando com pessoas que não vão te edificar, saindo com pessoas que não vão te edificar, fazendo coisas que não te edificam. E depois você olha lá na frente e fala, poxa vida, eu não tô colhendo nada. Você não tá colhendo nada porque você não tá plantando. A sua vida diária, todos os dias, você tem que acordar e se perguntar, o que eu vou plantar hoje? Se você plantar tempo com Deus, você vai colher plenitude. Se você plantar tempo com Deus, você vai colher maturidade. E não só com a vida espiritual, em todas as suas áreas, o que você planta é o que você colhe. Pare e pense um pouco, o que você tem plantado? Esses dias eu li que o que a gente planta é o que a gente quer colher. Então, se você tem plantado coisas boas, tenha certeza que um dia você vai colher. Mas se você tem plantado coisas ruins, você também vai plantar. A gente tem que aprender que o plantar tem que fazer parte da nossa rotina. Todos os dias temos que plantar amor, todos os dias temos que plantar comunhão, intimidade com Deus, para que nós sejamos plenos na presença dele. A gente não vai conseguir evoluir espiritualmente ou estar melhor. Talvez a sua situação atual seja péssima, mas você já tem orado? Você tem jejuado por causa disso? Às vezes a gente espera demais que as coisas aconteçam, mas a gente não tem feito nada. A gente não tem plantado melhoria. Como é que a gente vai colher a melhoria? E uma confirmação dessa semana
foi que ontem, vindo pra casa, uma pessoa começou a falar comigo e ela falou assim: você tem vivido aquilo que você tem falado? Você prega toda semana, que isso aqui é uma forma de pregação, não é aquelas da igreja, mas é uma forma de alcançar as almas. E ela me perguntou: você tem vivido aquilo que você tem pregado? E eu fiquei analisando porque a gente não pode viver num mundo hipócrita. Você não pode ser um hipócrita de falar e não fazer. Pregue aquilo que você faz. E às vezes é até engraçado que, tipo assim, olha, talvez você fale pra pessoa, você dê um conselho pra ela, você tenta ajudar a pessoa falando alguma coisa e depois Deus te coloca em prova. Ele coloca uma situação na tua vida para que ele saiba se você vai fazer aquilo que você falou que era para fazer. Aqui eu posso falar aqui para vocês. Vocês precisam amar, vocês precisam cuidar das pessoas, isso. E depois acontece alguma coisa na minha vida em que o amor tem que ser prevalecido e que eu preciso cuidar das pessoas que me rodeiam, que eu amo. E aí Deus espera a atitude que eu falei para que vocês tomem. Ele espera as atitudes que eu preguei. Então às vezes você fala e surgem situações na sua vida para que você coloque em prática as suas palavras. Então tome cuidado, porque tudo aquilo que você fala, as pessoas veem nas suas atitudes. As atitudes, as escolhas, você na vida real é o maior exemplo que as pessoas têm. O que a sua vida tem pregado. Talvez você não seja nem um cristão, mas o que as pessoas têm tirado de você? Elas olham pra você e veem uma pessoa de luz, ou elas olham pra você e só veem escuridão? Esses dias eu tava numa conferência e o que ele falou foi muito forte. Ele falou assim: olhe pra lâmpada que tá iluminando esse lugar. Você tá ouvindo ela falar? Ei, eu sou luz. Ei, tô brilhando aqui, você tá vendo? Você vê ela falando isso? A gente não vê, porque a luz não fala. E muitas vezes na nossa vida a gente tem falado: ei, eu sou cristão, você tá vendo? Eu sou luz do mundo. Olhem pra mim. E a gente não tem vivido. A gente tem gritado, chamado atenção pro nosso lado, falando que nós somos cristãos, mas não temos vivido de acordo com aquilo que falamos. Você não precisa falar, você não precisa pegar o microfone e falar, você não precisa pregar, você não precisa fazer vídeos, você não precisa nada. Você precisa apenas viver. Viver de acordo com aquilo que você sabe que é pra viver. Às vezes você tá tomando uma decisão errada que você quer tomar. E depois você culpa a Deus porque essa situação tá ruim. Mas você sabe quando você tá tomando uma escolha errada. Você sabe quando você tá fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. E às vezes nós pegamos sofrimentos que não é pra gente viver. Deus nem colocou isso na nossa vida. A gente pega sofrimento, a gente sofre demais por coisas que não é pra viver. Às vezes você tá num ambiente que não era pra você estar e aquilo te traz sofrimento. E Deus não gosta de te ver sofrendo. Às vezes a gente se coloca em situações, nós próprios nos colocamos em situações em que não é pra que estejamos. Nós sofremos porque queremos. Sofra aquilo que o Senhor não te deu para que você sofra. Não sofra porque você quer sofrer. Não sofra. A sua vida precisa ser leve, assim como a de Jesus foi. Ele falou, mas ele também fez. Fique calmo, vai dar tudo certo. Às vezes tem coisas pra gente fazer que a gente não quer fazer. Mas a questão não é fazer o que queremos ou não fazer. É fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, você não quer plantar, você não quer renunciar ao que você está sentindo, você não quer deixar de andar com algumas pessoas, você não quer parar de mexer no celular, você não quer realmente renunciar, fazer um sacrifício para que a sua vida seja melhor, para que a sua comunhão com as pessoas seja melhor, a sua comunhão com Deus. Talvez você não queira fazer isso. Talvez você não queira fazer nada do que o Senhor tem te pedido. Mas a questão não é o que você quer ou não. É o que precisa ser feito. Todos os dias você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Não é porque você não quer que você não deve fazer. Você precisa fazer aquilo que deve ser feito. Talvez você pegue isso pra você e transforme na sua realidade. Talvez a minha realidade de, às vezes, não querer orar e precisar orar porque eu sei que aquilo vai me trazer a colheita de amanhã,
Talvez isso não seja a situação que você vive hoje. Leve isso para sua realidade. Não faça aquilo que você quer ou não. Faça aquilo que precisa ser feito. Talvez você não queira terminar um relacionamento agora, porque você ainda gosta da pessoa. Mas se você sabe que precisa ser terminado, que esse relacionamento precisa acabar, faça. Termine. Porque a questão não é fazer o que nós queremos, é fazer o que precisa ser feito. Foi isso, eu espero que vocês tenham entendido, que o Senhor tenha falado com vocês. E é isso, Deus abençoe vocês e tchau!